Olá, queridos, boa noite. Bom estar com vocês aqui novamente. Graça e paz a todos vocês que já chegaram e já estão prontos para começarmos, darmos início ao nosso culto. Ao nosso não, né? O culto que vamos prestar a Deus. O culto é para Ele, na verdade. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e nos concentrarmos, como sempre temos dito, no que nós vamos fazer. É preciso que tua atenção esteja toda voltada para cá. É preciso que toda a tua atenção esteja voltada para este culto, para que a entrega seja completa. Você deve dizer à pessoa que está ao seu lado: vamos adorar, evite falar comigo, porque na verdade agora vou me entregar completamente a Deus. A minha vida será uma oferta neste altar. Essa deve ser a nossa consciência. Portanto, vamos aplaudir ao Senhor com a nossa alegria, com toda a nossa gratidão, entendendo que Ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. Louvemos ao Senhor. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Te adoramos. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Povo escolhido do Senhor, nação santa. Vamos declarar que eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer: te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto deixou correr e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer, mais uma vez, te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer, te pertenço. Oh, 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 Você pode declarar que Ele mudou a sua história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra,
Senhor tem transformado todo o nosso ser, não é verdade? Cada dia que nos aproximamos dEle, cada dia que exercitamos a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele, Ele nos revela coisas novas, Ele nos revela coisas sobre quem Ele é e coisas sobre quem nós podemos ser nele. O Senhor é bom e divide conosco aquilo que Ele tem de melhor. A palavra diz que aquele que quer sabedoria é só pedir ao Senhor sabedoria. O Senhor é aquilo que o homem necessitar. Na resposta, no Senhor está a resposta, porque Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Então, querido, que essa noite possa existir um novo louvor nos seus lábios, um louvor de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por você, por aquilo que Ele tem transformado em você, por aquilo que Ele tem dito a você que vai acontecer nele, porque o Senhor é bom e perfeita é a sua vontade, perfeita é a sua justiça. Glória a Deus. Te agradecemos por isso, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar e suportou a cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Você pode declarar maravilhosa, aleluia, teu amor que não falha, tomou o meu lugar e suportou a cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Obrigada, Senhor, pela liberdade que encontrei no teu amor, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. És quem traz paz ao caos dos homens e és escudo dos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Rei em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar e suportou a cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
mais uma vez que digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar e suportou a cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Teu amor é real, teu perdão é real. Livres somos em ti, Senhor Jesus, novas criaturas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Bom é pertencer a esse Deus, Deus de amor, Deus de justiça, Deus que não nos vê como nós vemos uns aos outros, mas Deus que nos vê como pessoas que ainda não somos. O Senhor, quando trata com os seus filhos, Ele não nos trata como nós tratamos o nosso semelhante. Ele nos trata de maneira justa, de maneira perfeita. Sabe quando você tem uma reclamação a fazer e você busca um amigo, e esse amigo fica com raiva da outra pessoa porque você está com raiva daquela pessoa, e aí você alimenta uma rede de raiva, porque você fica com raiva, seu amigo fica com raiva, e todo mundo fica com raiva daquela pessoa. Só que o seu amigo não sabe que você mudou um pouquinho a história para você sair mais coitadinho do que você é na verdade. Não é assim que acontece nas nossas relações? A gente precisa que alguém dê um abraço na gente e diga: oh, tadinho. E é por isso que Deus é perfeito, porque Deus nos trata com justiça, e a justiça dele não é como a nossa justiça. Deus não é um Deus que vê aquele que vai contra nós como nosso adversário, mas Deus nos trata para que a gente veja aquele que vem contra nós como alguém usado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. E glória a Deus por isso. Deus é um Deus de amor, Deus é Deus de justiça. Porque eu estou te dizendo isso essa noite, porque eu preciso que a gente comece a compreender com profundidade as coisas que são de Deus. Quando a gente vem à igreja, e quando a gente sai da igreja e entra no carro e começa a mesma semana que a gente terminou na semana anterior, tem alguma coisa de errado. Porque quando a gente entra neste lugar, a gente precisa se deixar ser modificado pela palavra de Deus. E é essa noção de que eu e você não somos tão coitadinhos assim, é que vai fazer com que o nosso coração se abra para o conserto. Aqueles que caminham com o Senhor precisam estar abertos para serem lavados por Ele. O que vem do Senhor é água, água que limpa, água que tira o entulho, água que tira a sujeira, água que nos faz perfeitos diante dEle. Querido, se você quer viver dias melhores com a sua família, dias melhores no seu ambiente de trabalho, saiba que a resposta está em você se deixar ser lavado pelas águas que vêm do trono. Pelas águas que vêm do trono. É você ser sincero diante de Deus. Porque o mundo, ele enche a gente de culpa e vergonha, não é verdade?
Às vezes a gente sabe que errou numa situação, mas pedir perdão vai nos custar tanto, vai custar tanto ao nosso orgulho, vai ter tanto dedo apontado dizendo eu te falei. Mas querido, com o Senhor as coisas não acontecem assim. Diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu escrevo estas coisas a vocês para que vocês não pequem. Mas se por acaso vocês pecarem, saibam, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Se você quer viver como alguém que é reconhecido pelos seus, por alguém que ama, por alguém que manifesta o amor, o perdão, a confissão de pecado precisa ser sua conduta diária. É no final do dia você dizer: Deus, me perdoa, porque hoje eu fui menos do que eu sei que eu poderia ser. Mas eu acredito que amanhã vai ser melhor, porque Tu estás comigo. O Senhor nos dá uma possibilidade, querido, de a cada dia vivermos melhores. Essa noite, não desperdice o teu tempo nesse lugar. Seja modificado pela palavra. Deixa a água que vem do trono mudar aquilo que precisa ser mudado e lavado em você. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, para um novo caminho, um novo caminho à nossa frente, um novo caminho, caminho de coisas melhores, caminho de perdão, caminho de paz, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Ele Deus. te aceita como você é, como você está. Se deixe ser transformado, se deixe ser transformado. Águas que correm do trono para limpar, para purificar, para modificar. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. A imagem e semelhança, foi para isso que fomos criados. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que
posso me achegar. Amigo de Deus, somente você foi chamado para ser amigo de Deus. Aleluia. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Você pode declarar que você é livre na presença de Deus. Eu sou livre. Querido, liberta o teu corpo, levanta as suas mãos, adora ao Senhor. Aleluia. Nada além, nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Toma posse dessa palavra, querido. Não se deixe mais ser oprimido. Ninguém pode te oprimir. Ninguém pode te aprisionar. O Senhor te fez livre. O Senhor te fez livre. Nenhuma palavra maldita chegará na tua casa, porque o Senhor te fez livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nada além, nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava. Você é nova criatura, querido. Deus pode fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Ele faz e refaz, quebra e começa de novo. Que me faz branco como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Queremos essa noite, Senhor, apresentar nossa gratidão pela maneira responsável de usarmos a liberdade que temos recebido para vivermos de uma maneira singular sobre a terra. Obrigado por ter nos feito criaturas livres, sem medo, sem culpa, sem dívidas. Isso para nossa alma é verdadeira medicina. Tens curado não só nossas emoções, mas tens curado o nosso próprio corpo, a partir de uma vida de liberdade. Nós não ultrajamos a cruz, não insultamos a cruz, tornando pessoas reféns de nós mesmos, porque entendemos que jamais podemos nos submeter como escravos de homens, uma vez que fomos alcançados pela liberdade do teu sangue. O preço foi alto, entregastes a tua vida em resgate das nossas. Para vivermos a tua vida, precisaste morrer por nós. E esta sublime, trágica, mas sublime entrega, quem pode entender esse grande contraponto posto no centro do universo? Por isso, essa noite, a única coisa que temos para te oferecer é nossa mais sincera, terna, sempre terna e eterna gratidão. A ti seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, que tem nos feito livres. Bendito seja Deus. Antes de você se acomodar, dê um abraço afetuoso em alguém que seja pertinho de você, desejando, pois, uma noite super abençoada e feliz. Queria pedir para ligar os refletores também das cortinas, por favor. Muito bem, gente, sejam bem-vindos. Que bom que vocês chegaram para o culto dessa noite. Eu passei esse fim de semana viajando. Fui conferir um pouco de conhecimento, saber o que se anda dizendo pela igreja. Eu não sei se, espero que sim, se você teve uma sensação assim, se Jesus tivesse voltando amanhã, e você tivesse esse conhecimento, né? O que é que você faria hoje? Exatamente hoje. Essa pergunta, esse fim de semana, eu me fiz de novo. Na verdade, eu vinha me fazendo essa pergunta de vez em quando. Ela é uma pergunta que me faz fazer aferição sobre meus sensos de urgência, sobre meu senso de missão. Quando eu era rapazinho, eu vivia tão fora de foco que essa pergunta sempre me aturdia. E quando eu ouvi alguém perguntando se Jesus fosse voltar amanhã, o que você faria? Eu te confesso que a minha mente ela era remetida a exercícios extremamente extravagantes na fé, para chamar a atenção
e para me reposicionar diante de realidades que não eram praticadas por mim. E esse fim de semana, mais uma vez, eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e a resposta que eu me dei me trouxe um sentimento de satisfação muito grande. Se Jesus tivesse que voltar amanhã, eu estava deitado no quarto do hotel, a minha resposta para mim mesmo foi: eu continuaria deitado. Eu não inventaria moda, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer. Exatamente aquilo que eu deveria fazer, eu estava fazendo. E junto a isso, como eu disse, nesse fim de semana, eu venho refletindo sobre aquilo que nós estamos ensinando à igreja, aquilo que até repetidas vezes eu tenho dito, levado à mente de alguns a exaustão de pensar, mas nós estamos no caminho certo, viu, irmãos? Nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando pelo caminho da lucidez. Estamos caminhando pelo caminho de Jesus. Não estamos nem sendo adoecidos, nem adoecendo as pessoas. Não estamos vendendo balangandãs. Não estamos entrando pelo comércio. Estamos vivendo uma vida saudável. E aquilo sobre o que temos refletido tem gerado tanta saúde para tanta gente. Há pessoas que a gente não se dá conta de que dia a dia estão sendo reconstruídas pela palavra da verdade. E por falar de palavra de verdade, não é nenhuma expressão vaidosa por falar da verdade. Eu estou falando da verdade de Cristo, não das minhas verdades, porque as minhas verdades às vezes são vaidosas, caprichosas, arrogantes, né? Mas a verdade de Cristo liberta as pessoas, não traz culpa para as pessoas, não manipula a vida das pessoas, não gera uma consciência de dívida. E nós estamos caminhando a passos seguros pelo Evangelho de Jesus. E eu me senti muito orgulhoso do trabalho que todos nós estamos desenvolvendo aqui nessa comunidade. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia, porque minha introdução, na verdade, tem a ver com a mensagem de hoje, e o tema dela, se você for procurar na internet, é o Feitiço de Áquila 2. Domingo passado nós falamos do capítulo 1 do Feitiço de Áquila. Hoje nós vamos usar o capítulo 2. Jesus não era afeito a relacionamentos colonizadores. Jesus era um libertador, ele não monetizava as relações, não buscava lucro nas relações. Ele estava sempre libertando os outros e deixando que os outros fossem eles mesmos. Jesus não era alguém que manipulava o destino das pessoas, ele potencializava a vida de cada uma delas. Ele era aquele que extraía o melhor de cada pessoa. Era alguém que se dedicava à prática de extrair o melhor dos indivíduos. O método de Jesus, se eu posso chamar isso de método, né? Até me sinto meio constrangido, mas eu não estou conseguindo encontrar a palavra, é apaixonante. Ou seja, viver no modelo de Jesus é apaixonante. Não asfixiar as pessoas, não obrigar as pessoas a serem como nós queremos, não criar um espelho mal feito da nossa própria imagem posta sobre a vida das pessoas. Além de essencialmente libertador, é também muito prazeroso ver que as pessoas podem ser elas ao nosso lado, ver que elas não precisam se ocultar,
vê que elas não precisam se esconder ou dar desculpas por serem quem são, serem amadas exatamente na dimensão em que elas se encontram. Isso é fabuloso. Jesus amava cada ser humano na dimensão em que ele se encontrava. Jesus era um estimulador da saúde interior dos seres humanos. Ele não adoecia de forma maldosa a vida de quem quer que seja. Ele sempre estava pronto para libertar, ainda que essa libertação não lhe gerasse lucro pessoal. Muitas vezes Jesus libertou pessoas simplesmente por amar, não por vingança, não porque as queria longe dele, mas porque queria ver essas pessoas transformadas. Sabe, gente, eu tenho, ao longo desses 50 e tantos anos de vida, refletido seriamente em operações que acontecem dentro dos nossos corações, que são operações diárias. Por exemplo, quando eu digo que nós nunca vamos mudar aquilo que nós justificamos em nós, aquilo que geramos explicações para os outros sobre essa maneira de pensar, essa maneira de agir, essa maneira de negociar, essa maneira de pensar politicamente, toda vez que a gente for à busca de justificativas e explicações, são territórios e estações que a gente não está disposto a negociar, porque a gente está explicando. E toda vez que você tentar se justificar, saiba de uma coisa: o que você está declarando é que você não quer falar sobre este assunto. Você está se sentindo doutorado, pós-doutorado nessa história e não quer mudança nessa área específica, ainda que ela traga prejuízos para uma comunidade inteira. Se você é alguém que vive dando explicações sobre as coisas que você anda fazendo, saiba que no fundo, você está fazendo declarações de imutabilidade, de inflexibilidade, de não querer negociar aquilo que você está sendo naquele momento. Quando eu olho para Jesus, eu citava isso domingo passado, Jesus é aquele homem que cura 10 leprosos e não cria expectativas, porque só vem um para agradecer a graça recebida. E Jesus não condena os 9. Dizem as más línguas que um dos 9 era Simão, o leproso. Jesus até num outro momento, se é verdade, Jesus vai até a casa de Simão no dia da publicação da sua liberdade, do seu retorno à vida social. Ou seja, Jesus não lida com as pessoas com mágoa. Jesus não é aquele que lida com as pessoas pensando numa vingança. Jesus é aquele cuja mente está livre para pensar soluções, porque não é manipulado pela vingança. Sabe, pessoas que têm esse modelo de ser vingativo, elas perdem muito tempo elaborando e sofisticando estratégias para que seu plano de vingança possa prevalecer. E aí elas se perdem politicamente, se perdem afetivamente, se perdem espiritualmente, se perdem socialmente e às vezes se perdem delas mesmas e não conseguem voltar, porque assumem um modelo mental doentio. Pois Jesus, Ele vai nos ensinar a manter relações de extrema saúde. Eu estava pensando numa oportunidade em que Jesus, Ele traz um discurso extremamente duro, e Ele não se preocupa de ficar sozinho e dar aos discípulos a oportunidade de ir, tamanha era a dureza do discurso. Ou seja, Jesus não era um bajulador para manter relações. Mesmo diante dos duros discursos, todos tiveram a possibilidade de ir. Ele até os fustiga, né?
E vocês também não querem ir. Alguém pode fazer a leitura desse texto de um Jesus mal-humorado, ralhando e dando uma palavra de censura aos seus discípulos? E vocês também não querem ir? E eu faço uma leitura contrária, porque a leitura, ela está mais no espírito de quem lê, não é? Eu leio mais ou menos assim: e vocês, queridos, também não querem ir? Talvez você nunca tenha lido assim, porque para mim não tinha vingança, não tinha dor em Jesus. Ele estava leve, com seu discurso duro. Ele não estava torturando as almas das pessoas. Com seu discurso duro, ele estava colocando cada indivíduo diante de uma realidade não metabolizada na experiência deles. E Jesus os desafia para um nível mais alto. Afinal de contas, nós cristãos, eu sei que nem todos de vocês são cristãos, alguns não são. Outro dia eu recebi um abraço de um ateu, estava assistindo o culto aqui, ele me deu um abraço, de rapaz, que bom participar do culto hoje, eu sou ateu. Falei, graças a Deus você é ateu. Não tem nenhum problema, queridos, essa coisa é uma bobagem nossa. É melhor ser ateu do que ser um crente torto, de cabeça torta, que oprime os outros. Entende? Que nega a divindade com seu próprio comportamento. Falei. Que nega a Cristo com seu estilo de vida. Que nega a Cristo com sua maneira de negociar. Então, melhor que for ateu. Ser ateu não é ser um doente. É refletir sobre realidades que ele não concorda, e ele tem liberdade de não concordar. Entendeu? Mas para nós que somos cristãos, o modelo de Jesus vai terminar na cruz. No desafio de vivermos como crucificados. Não a cruz como uma ferramenta de tortura, mas de morte para um ego doente. Experiência cristã tem mais a ver com morte, gente, do que o frisson de um culto inflamado. Eu sei que alguns de vocês não gostam que eu falo isso, mas é para a saúde da sua mente, para a saúde do seu espírito, para que um dia nós estejamos juntos na glória. Eu estou explicando isso direitinho para você. Não adianta fazer um culto barulhento, gente, e viver a vida completamente divorciada dos princípios de Deus. O nosso fruto tem mais a ver do que tem o barulho que nós fazemos dentro de um culto, entende? Ou o espetáculo que nós buscamos. Aquilo que ironicamente tenho chamado de pirotecnia cultica. Isso não muda ninguém, não muda você, não me muda, não muda ninguém. O que nos muda é a nossa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é desafiador, porque não tem lucro na morte, mas tem semelhança com Cristo, tem grandeza interior, tem dignidade interior, tem governo sobre circunstâncias, tem domínio sobre o mundo interior. A gente cresce quando a gente se identifica com Jesus, a gente deixa de ser criança na fé, menino mimado. Aquilo que a vida não deu jeito, Jesus dá, porque Jesus leva para a cruz todo menino mimado, toda menina mimada precisa terminar com a experiência da morte de um ego adoecido e manipulador. É duro esse discurso, quem o pode suportar? Vós também não quereis ir? Pergunto eu para vós, monsieur? Só me aventurei, desculpe. Bom, dando esse salto, eu comecei a falar sobre o feitiço de Áquila, que era aquela maneira de amar correndo risco. Nós usamos a metáfora da síndrome do lobo e da águia,
aquele cenário quimérico da fábula, que narra os arquétipos do homem e da mulher, os dois modelos, a distância. E eu não sei se todos vocês viram o filme, perguntei domingo passado, vou perguntar de novo. Quantos de vocês assistiram o filme O Feitiço de Áquila? Levante a mão, por favor. O resto não sabe nem do que eu estou falando, ou tem noção? Não tem noção. O Feitiço de Áquila é um filme que narra a maldição de um bispo. Lembra que domingo eu falei, cuidado com a maldição dos bispos, hein? Elas são perigosas, elas pegam. O bispo era apaixonado pela princesa, que era apaixonada pelo guerreiro, e o guerreiro apaixonado pela princesa, e o bispo projetou no seu amor doentio um feitiço sobre o amor do casal, de maneira que durante a noite o guerreiro virava um lobo e à noite a princesa despertava do mundo da quimera e ela vivia esse romance. Ela não podia tocar no guerreiro, porque na medida que ela se transformava em princesa novamente, ele virava lobo. A noite passava ele uivando pelos cantos da terra. Quando chegava de dia, ele se transformava num príncipe guerreiro e ela numa águia. E eles nunca podiam se tocar. Aquela relação entre a águia e o lobo, a relação entre os dois ferozes animais, não permitia que eles se tocassem. Até que o príncipe morreu, o feitiço acabou, a princesa assumiu, o bispo morreu, todo bispo morre, e toda maldição acaba. O lobo não apareceu mais na natureza do guerreiro, nem a águia na natureza da princesa. E o filme termina com a narrativa de que eles foram felizes para sempre. Aí eu li para você um fragmento que, de verdade, eu quero começar aqui, que era um texto do professor Rubem Alves. Num dos livros dele, ele usou um fragmento, e eu vou fazer a leitura para não me perder novamente. Porque ele diz assim, que se ele fosse dar um outro sentido à história, ele enriqueceria a história e não deixaria assim, que eles fossem felizes para sempre. Ele criaria uma situação menos monótona e banal. Ele aprofundaria a relação. Então eu vou fazer a leitura. Quero só suplicar uma coisa, não se distraia não, essa leitura é o trampolim que nós vamos usar para dar um salto. Se eu, por um feitiço, destruir o selvagem que há em você e o selvagem que há nela, não mais haverá mistérios dentro dos seus olhos. Vocês se transformarão em animais domésticos. Um cão que abana o rabo para ganhar um osso e uma pata que rebola sem poder voar. Domesticados, vocês se transformarão em seres banais. Você não terá a história das matas escuras para lhe contar, nem ela terá a história dos voos pelos picos gelados das montanhas para lhe contar, e o seu amor se transformará num tédio interminável. Pensamento desafiador de Rubem Alves. Pensar a história que para nós deve terminar felizes para sempre, mas ele dá um salto na qualidade dos indivíduos que eu quero compartilhar com você. Para Rubem Alves, se ele pudesse criar uma nova história, ele não arrancaria o selvagem, nem da princesa, nem do príncipe.
Por que eu estou trazendo essa quimera para a nossa conversa? Porque nós vivemos numa constante tentativa de colonização do outro. Estamos sempre tentando fazer com que o outro acredite como nós acreditamos, para que o outro goste da comida que nós gostamos, para que o outro goste das cores que nós gostamos, para que o outro se transforme numa imagem torta de nós mesmos, reduzindo a possibilidade do brilho dos olhos que o outro tem. Eu vejo, meu Deus do céu, como as relações se adoeceram no tempo e no espaço, isso não é de hoje. Como a tentativa de arrancar o brilho que o outro tem nos olhos é uma pressão constante dentro de casa, nas relações mais domésticas, tentando fazer com que o outro se torne um ser domesticado, que deixe de voar, que deixe de sonhar, que deixe de invadir territórios deliciosos. Movimentos pagãos dentro de casa, anticristãos, porque a tentativa é de me reproduzir de maneira feia, reduzida, numa dimensão que não me pertence. Querido, se nós estamos vivendo dentro de uma relação, seja ela qual for, então você pode redimensionar isso para a dimensão dos teus relacionamentos que você bem entender, seja entre pais e filhos, marido e mulher, empresário e funcionários, chefes e subalternos, líderes e futuros líderes, seja lá para onde for, transborde isso. Você só está ali e só estará ali por causa de um motivo precípio: fazer o outro voar seu melhor voo, alcançar sua melhor marca, vencer sua melhor luta, ser o melhor campeão da batalha da vida. É nossa missão ser treinador do outro e tirar do outro o melhor que o outro pode dar. O melhor da sua vida intelectual, o melhor da sua vida profissional, o melhor da sua vida afetiva. É nossa missão melhorar a vida do outro. É nossa missão transformar a vida do outro em algo muito melhor. Portanto, potencializar o outro é a nossa função. Por que nós continuamos tentando domesticar, reduzir, fazer da outra uma pata que rebola, mas não voa? Fazer do outro um cão que ladra e late e abana o rabo para roer o osso? Por que não estimular o melhor que os outros têm? Essa é uma tentativa colonizadora fracassada, porque ela é pagã, e o mundo pagão está fadado à derrota, porque ele é imperialista. Jesus não pensou em montar um império. O reino de Deus não é um império. O reino de Deus, ou no reino de Deus, cada cidadão é também co-herdeiro. No reino de Deus, cada cidadão é um embaixador, não é súdito, na forma mais reduzida de ser um súdito. No reino de Deus, nós somos filhos do rei, não pela vaidade de ser filho do rei, mas pela grandeza de sermos filhos do rei. Então, nas nossas relações interpessoais,
A missão que os filhos do rei têm é de se tornarem tais quais o nosso inspirador, nosso irmão mais velho, Jesus se tornou na vida dos seres humanos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 18. Versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Deixa eu parar aqui só um minutinho. Talvez Lucas, ao narrar essa história, para ele a narrativa é simples, mas para alguns de nós, a gente não sabe o que quer dizer subir ao templo um publicano e um fariseu. Eu vou rapidamente explicar. O fariseu era uma das seitas mais caprichosas do judaísmo. Eles eram zelosos pela palavra, religiosos extremos, sabe, radicais. Mais do que radicais, eram meio xiitas. Eram os caras que coavam os mosquitos, mas engoliam os camelos. Como é feito aos religiosos que com o mosquito engolem camelos. E o publicano, ele era uma espécie de traidor, porque era assim, ele comprava o selo do governo romano e cobrava o pedágio, ele vendia o selo do governo romano, então ele era uma espécie de traidor da nação. Se alguém dissesse, não, aquele cara é um publicano, ou seja, não quero assunto com ele não é um cara politicamente correto, é um traidor da nação, ele cobra ágio nas nossas relações comerciais, está pronto para extorquir, ele é um corrupto. O publicano, o texto diz que subiam ao templo, eu vou ser Jesus, tu o publicano e tu o fariseu, subindo aqui. Não suba, vou lhes poupar. Então, essa é a narrativa de Jesus. Vai subindo ao templo para o exercício da fé, um religioso extremista e um publicano. Um cara que estava acostumado a ouvir, ele já tinha assimilado o conceito de que ele era um traidor da pátria. O fariseu, verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si. Ele orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, gays, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu, publicano, de pé, estando lá em pé, longe dessa oração, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa interferência é de Jesus, que ao observar aqueles 2 modelos,
o modelo do certinho, do bonzinho, que faz tudo direitinho, e de um torto publicano. O certinho e o bonzinho orava de si para si, talvez de voz alta para todo mundo escutar a sua oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Santo Sacro Senhor que nos céus habita, eu que tenho te servido com meus dízimos e... Você acha que isso compra Deus? Que isso é conduta? Não roubar, não matar, não adulterar, não beber. Você acha que isso transforma você num cristão? Está redondamente enganado. Às vezes a gente acha que identidade cristã é não fumar e não beber, não jogar, não fazer tico-tico no fubá. Uma senhora muito terna, muito agradável, ela me disse: meu pastor querido, meu marido é quase crente. Me explica esse mistério, o que é quase crente? Eu disse: ele não fuma, ele não bebe, ele não joga, ele não tem mulher na rua, ele... Mas você acha que isso é identidade cristã? Você acha que ser politicamente cristã, ou politicamente correto, isso é ser cristão? Ainda não entendemos o que é experiência cristã. Eu nem preciso ser cristão se eu for politicamente correto. Para que me serve Cristo? Para que eu quero Cristo na minha vida? Se eu moralmente sou um cara correto, se não engano ninguém, se eu não passo a perna em ninguém, se meus negócios são sempre muito certinhos, tu não precisa de nada, nem de Deus tu precisa, tu ora de si para si, tu és como um publicano, não, és como um fariseu. Sabe, gente, ninguém muda aquilo que justifica. O publicano está ali, se percebendo, é uma questão de percepção de si, entende? Percepção de si mesmo, é como eu me vejo, como eu me enxergo diante de tudo. O publicano está ali, ganhando seu dinheiro, nem consta que ele era um desonesto, mas a percepção que ele tem de si é uma percepção de alguém que necessita de Deus na vida dele. Ele não tem nem coragem de levantar a cabeça. O outro, cheio de arrogância, de cabeça erguida. Parece que o que nós gostamos na nossa congregação é do fariseu. Ele faz mais um modelo das congregações. E o publicano não faz um modelo congregacional, não é, gente? Vocês estão ficando chateados comigo, é isso? Já querem ir embora? Eu estou refletindo, porque a gente pode sair daqui essa noite melhor do que entrou, gente. Até curado de um câncer que te consome, por causa dessa ira que mata você todo dia. Quando você se percebe dentro dos processos, se identifica, se percebe. Jesus não conta essa história para ilustrar um conto qualquer. Ele dá um choque de por quê. Um choque de por quê. Para que os caras acordem, porque a gente está achando que esse modelo de convenção admitida é o que muda. Gente, o que muda não é aquilo que as pessoas veem em nós. O que deve ser mudado e conformado à imagem de Cristo é aquilo que nós somos lá por dentro, lá dentro do nosso interior, onde ninguém vê. Onde cada ação não é um troféu, é uma extensão do nosso interior saudável. Quero ler outra história com você de Jesus. Essa está em Marcos capítulo 10.
Na verdade, eu queria ter lido essa história primeiro, mas tudo bem, vamos lá. Quero pedir desculpas também, porque eu esqueci todos meus apontamentos em casa. Então, se eu gaguejar aqui, é essa forma noviça de se comportar que vai tomar conta aqui do cenário. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu parar aqui. Vamos criar uma cena aqui, gente? Vamos tentar visualizar isso. Jesus estava indo com seus discípulos. Jesus sempre se movia com muita gente do lado dele. Então, vamos pensar aqui numa romaria. São José do Ribamar, alguém já foi lá naquele dia do turismo religioso? Lá vai Jesus. E aquela renca de gente, de repente, vem de lá para cá. É assim, é episódico isso. De lá para cá vem um caboclo. Então tu imagina a cena que é essa, né? E o cara se lança aos pés de Jesus. Se lançar é ser projetado como uma lança. Se joga, agarra aos pés de Jesus e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Revelando uma crise existencial do tamanho das crateras lunares. Está na cara, o cara está diante de uma crise existencial sem tamanho. Eu vou te falar uma coisa, gente. Eu tenho lá meus constrangimentos. Eu jamais me jogaria assim na frente de todo mundo. Eu tenho alguns amigos importantes. E quando eu estou num evento que meus amigos importantes lá estão, tu sabe que eu fico constrangido até de me aproximar? Eu fico de longe, porque eu não sou afeto a essa coisa da... Entende? Mas esse cara não é como eu. Ele vai se jogar e vai criar nos outros uma expectativa. O que tu pensa num cara desse? Está sendo profundo ou está sendo superficial? Mas sábio é dizer assim: quem sabe? Quem sabe? Porque nem toda ceninha que a gente faz é resultado de profundidade, gente. Já volto já aqui. Eu estava dizendo para eles agora que nem sempre as ceninhas que a gente faz com profundidade. São ceninhas só para inglês ver. É um Hzinho. H? Não sabia a expressão H? É uma manobra para a sedução da opinião do outro. Então, por isso que eu estou dizendo, quem sabe aquilo não foi um negócio tão profundo assim. A gente vai ver já. Ele se lança aos pés de Jesus, o chama de mestre, reconhece, não é, o mestrado de Jesus, a participação de Jesus dentro da comunidade. Bom mestre! E Jesus lhe responde: por que você me chama bom? Ninguém é bom, se nem um, que é Deus. Aí Jesus vai continuar a conversa. Sabe o que Jesus vai fazer? Desmascarar. Não desmascarar para envergonhar, porque esse mesmo texto citado por Lucas diz assim: e tendo Jesus amado esse rapaz, ou seja, o amor de Jesus não é domesticador, o amor de Jesus é libertador. Jesus liberta-me a mim, liberta você, correndo risco. Risco de quê?
Risco de eu bater asas e nunca mais voar, ou nunca mais voltar. Nessa experiência, Jesus já correu o risco, vai amá-lo, colocando ele diante de uma imagem mais clara no espelho da palavra. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, esse haha é meu. Tudo. Porque normalmente o cara dá uma gargalhadinha por dentro, entendeu? Normalmente o cínico gargalha por dentro. Ironiza e gargalha. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando, o amou. Então que eu estou aqui com a versão de Lucas. O amou e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Ponto. Jesus podia ter parado a conversa antes dele ir embora e ter dado a ele a unção da diaconia. Muito bem, tu serás diácono no meu grupo tirado para fora do sistema. Mas Jesus vai até o fim, porque vai fazer esse homem se conhecer. Cada um de nós, gente, precisa ter um sério e responsável encontro consigo mesmo. Não é o que dizem, é o que eu sou. Entende? Não é o que estão dizendo, é o que eu sou. Aquilo que eu sou precisa estar em evidência para que eu potencialize o melhor daquilo que eu sou. Porque eu posso estar adoecendo a minha vida e a vida de muitas pessoas, querendo que elas sejam aquilo que eu quero que elas sejam, ou naquilo que elas querem. Eu não sou aquilo que eu acho bonito, e que eu quero que as pessoas acreditem que eu sou. Eu sou o que sou. Essa tentativa da gente tentar mostrar para os outros um personagem que agrada a todo mundo, gente, isso aí adoece a gente, mata a gente, destrói com a gente. E Jesus está pronto para tirar essas máscaras, que nem sempre elas são maldosas no sentido exato da palavra maldade, mas elas produzem suas diabruras por si mesmas. Quando eu me distancio de mim, quando aquilo que eu apresento não sou eu, todos nós lutamos. Eu tenho uma impressão de que vocês gostariam de ter um pastor de modos diferentes do meu. Tipinho mais pastor, tipinho mais comportadinho, mas eu me amo. I love me. Eu gosto de ser quem eu sou, e eu não gosto que me aprisionem. Entende? Assim, eu gosto do Eliel, porque ele é ele. Entende? Eu posso não gostar
do cabelo Highlander dele, mas ele gosta. E eu tenho que, aplaudi-lo. Autenticidade, né, mano? Cara, se você não deixar as pessoas serem autênticas, você está matando elas e está morrendo junto com elas. Você vai ter uma coisa do seu lado. Daqui a pouco você não tem uma pessoa, você tem uma coisa que mente, que engana, só para agradar. Você vai ter um plasma. Era melhor ter comprado um boneco de plástico. Uma boneca de plástico e se casasse com ela. Não um indivíduo. Porque para ser indivíduo, precisa ter aquele lado feroz no olho. Precisa ter histórias para contar. Precisa viver esse desafio de ser você mesmo. Meu discurso tem a ver com uma igreja mais saudável, mais humana. Eu vou terminar porque o tempo já não me é mais consentido e eu mal comecei. Mas eu quero terminar assim. Vai dar Highlander 3. Não, Highlander não, como é? O Feitiço de Áquila 3. Mas já vou logo dizendo o que é domingo que vem, porque você pode escolher não vir, tá bem? Mas será assim. Eu não posso viver uma vida assim, com respeitos humanos. Como pregador do Evangelho, não dá para ter esse conceito na minha vida. Ter respeitos humanos. Mas isso não significa nem de perto dizer que eu não tenho que ter respeito pelos humanos. Esse eu tenho que ter total. Eu preciso ser alguém que tenha extremo respeito pelos humanos. Eu não posso me tornar um arrogante. Arrogante no ser, arrogante no saber, arrogante de maneira nenhuma. Que humano que eu tenho que ter respeito? Vamos tornar prático isso. Vamos tornar essa pregação prática e não só filosófica, platônica. Cara, um exercício para essa semana. Você tem que respeitar mais sua mulher. Olhar para ela como uma águia poderosa. Parar de ver um canarinho que pula de puleiro em puleiro. Ter respeito por essa senhora. Em contrapartida, você precisa parar de ter medo do seu marido, dos músculos dele, mas tem que respeitá-lo. Como ser humano. E estimular as melhores coisas dele, ao invés de detonar nas piores. Gente, a gente sempre faz crescer aquilo que a gente sublinha, grifa. Daquilo que a gente mais fala é o que mais cresce. Respeitar seus parceiros, seus colegas de trabalho. Parar de competir dentro do ambiente de trabalho. Essa competição que é desumana, é cruel. Elogiar o melhor no outro. Sei que às vezes é desafiador, mas isso faz você crescer para você mesmo. Lembra do fariseu que orava para si? Há discursos que nós temos para nós, e que esse seja um discurso saudável de nós para nós, o discurso de melhorar a vida do outro. Como é que isso é mais prático? Meu filho, se ela tenta fazer uma faculdade e você fica enganando, parece que você não vai pagar nunca essa faculdade, porque a parte mais forte na economia deve ser tua. Você fica sempre com uma desculpa, aí você faz uma graduação, ele diz, não, espera mais um pouquinho que eu vou fazer uma pós, espera mais um bocadinho que eu vou fazer um mestrado, espera um bocadinho que eu vou fazer o doutorado, espera mais um bocadinho que eu vou para Portugal fazer o meu pós-doutorado, espera mais um bocadinho, meu filho, passa a investir um bocadinho mais nela, dá uma freada nesse doutorado todo aí, e se doutore nas suas relações, bate palma para o curso que ela quer fazer, diga, cara, vamos lá, vou pagar sua carteira de motorista. Uhul!
Vou pagar sua carteira de motorista. O carro não é meu, é nosso, é o que eu digo para todo mundo. Mesmo que na prática ele é só meu, eu digo para todo mundo que o carro é nosso. Então vamos tornar a prática verdadeira, vamos sair da mentira. Segundo é meu, terceiro é teu, quarto é meu, quinto é teu. Nós vamos negociar essa coisa aqui, entendeu? Respeite seus filhos. Respeite o gosto deles. Entende? Pode não ter o mesmo estilinho que tu. Entende? Gosto muito que meus filhos vão para o culto assim, de terninho. Eu fui numa igreja inglesa. Cara, é muito engraçado, bicho, como que os caras vão para a igreja no domingo, né? As crianças, tudo pequenininho assim, tudo de terno, os ternos tudo, pá, impecável, né? Os menininhos só. O moleque doido para ser punk, mas tá lá. As garotinhas com aqueles vestidos, sabe? Se a gente não respeitar o estilo do outro, a maneira do outro ser, se a gente não respeitar o gosto do outro, a música do outro, se a gente não respeitar a percepção do outro, se a gente não for grande o bastante para sentar e discutir a opinião de maneira saudável, sem que a gente não tenha que terminar com um soco na mesa, sabe, isso é a operação da cruz. Isso é o Espírito de Cristo, que é capaz de sentar na mesa e negociar, bem, sem chantagens. Eu vou falar. Eles não estão aqui para me ouvir, só você está ouvindo, então eles nem pagaram a minha entrada no cinema, viu? Mano, nem negociar esse negócio da vinda à igreja. Não fica negociando a vinda deles para a igreja, que você afasta cada vez mais eles da igreja. Alguns fazem de mim um diabo. Eu vou falar com o pastor. Para o inferno, rapaz. Atormentando minha imagem para as crianças. Olha, o pastor está ali. O pastor está ali, eu sou algum diabo. Não, eu já vi, cara, um negócio desse. Eu vou contar para o pastor. Vai falar com o Datena. Datena? Seja muito honesto com você mesmo, cara. Se um dia teu marido tiver que obedecer à fé, é uma escolha dele, não é imposição tua. Olha, se você não for ao culto comigo esta semana, eu vou dormir de calça jeans a semana inteira. Eu vou, meu amor, eu vou. Essa chantagem não funciona, na prática não funciona. Aí vira um hipócrita dentro da igreja. Tá cheio, cara, estou te falando, tá cheio. Os pastores vão comer meu fígado aí pela internet. Estou contando os segredos que eles contam, entendeu? Cara, é tão bom que as pessoas estejam andando ao meu lado porque elas querem, porque elas podem voar para onde elas desejarem. E eu ajudei a caprichar nessa asa, entende? Agora é horrível a gente nunca ter certeza de que as pessoas estão ali porque amam. Estão ali porque são obrigadas. Eu já ouvi conversa de filho assim: eu só vivo ali porque eu sou obrigado. O dia que eu começar a trabalhar, ganhar um dinheiro, eu vou alugar um apartamento, eu vou sair daquela loucura. Loucura. Porque aquele não é o ambiente dele. Por Cristo, que nossas relações sejam mais amorosas, mais afetivas, como convém aos que são de Cristo, e menos cheia de negociação e trama. Que as pessoas sejam livres, que nem para o culto você venha, se isso é para pagar algum pecado seu. Aqui não é lugar de ninguém purgar pecado. O altar não é o lugar onde as pessoas se escondem da vida, do mundo e delas mesmas. Eu termino aqui, já acabou o meu tempo, mas eu vou terminar, eu não vou parar aqui. Se quiser aí vai, mas eu não vou parar não. Adonias.
Adonias, ele participa de uma cena que é dantesca, cara. Um dia, Adonias era filho de Davi, irmão de Salomão, e no negócio de tomar conta do trono, ele achava que ele ia ser o cara, e faz uma conspiração, uma loucura total, e a cabeça dele está a prêmio. Vão matar Adonias. Aí Adonias entra correndo no templo e se joga no altar. Ele agarra, o altar ele tinha 4 pontas, que eram chamados chifres, né? Indicando a força do altar. Adonias se agarra na ponta do altar. Quem olha de longe diz: rapaz, Adonias agora vai ser sacerdote. Olha, Adonias agora está lá no altar. Olha a espiritualidade de Adonias manifesta. Nós que conhecemos a história, olhamos para aquilo e vemos que Adonias usou o altar para se esconder. Sabe o que a igreja de Cristo nesse país está do jeito que está? Porque ensinaram que o altar pode esconder a gente da gente mesmo. O altar revela quem somos, não se engane. O altar não é tolo, o altar é autônomo e inteligente. O altar revela a condição de hipocrisia de todo ser humano. Toda vez que você usar o altar, a igreja, o culto, a relação cristã, para se esconder, para esconder esse ser conflitante que há dentro de você, pode ter certeza, essa coisa não vai prestar. Você vai sair frustrado dessa relação, porque o altar não existe para esconder os homens dos seus problemas. Portanto, até vir a um culto, pode ter um motivo equivocado. Eu estou todo lascado, vou lá mesmo para tentar me purificar um pouco. E se o pastor fizer uma oração fervorosa no final, eu vou lá, para ver se o bichão sai de mim. Entendeu? O evangelho e o altar libertará você de você mesmo. É uma propriedade esplêndida que há no altar. O altar nos liberta de nós mesmos. O evangelho, amiga, tem essa propositura, libertar o homem de si mesmo. A gente acha sempre que os processos de exorcismo na proposta evangélica é tudo que o evangelho pode fazer em nós, tirar os demônios de nós. Sim, mas tirou os demônios, e esse monstro que continua habitando dentro de você, que não é um demônio e é você. É o processo que o evangelho produz dentro de nós. Vai nos libertando de nós mesmos, vai tirando as cascas, vai arrancando essa visão distorcida de um espelho mal visto. É no espelho da palavra, diz São Paulo, é no espelho da palavra que nós vamos sendo transformados de glória em glória, porque o Espírito do Senhor que em nós está. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, ou seja, a verdadeira liberdade é uma relação que você tem pessoal, íntima, interna, entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Nessa relação, o Espírito de Deus nos mantém em perfeita liberdade. Sem hipocrisia, sem canalice, sem religiosidade para esconder, sem jeitinho para ocultar, sem medo de Deus, sem medo de ir para o inferno. Eu tenho um amigo que ele é coronel da polícia, um revoltado com a igreja, porque um dia o bandido acabou de assassinar seu filho, correu para dentro da igreja como um asilo inviolável. O bandido saiu correndo, se escondeu debaixo da cadeira da igreja, e o pastor disse: aqui a polícia não entra. Ele não entra mesmo, né? A legislação não permite. E deixaram de tirar o rapaz no flagrante. O que eu quero contar com isso não é a tragédia constitucional. O que eu quero contar com isso
é que as pessoas vão usar a igreja para muitos motivos. Não seja você a estar na igreja pelo motivo errado. Põe a sua mão na consciência e deixa o evangelho trabalhar. Porque eu posso estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. E aí não adianta nada, gente, é só perda de tempo. Absoluta certeza eu tenho que o fantástico é mais interessante do que eu. Sabe o que? Eu proponho loucuras. O fantástico é sempre muito arrumadinho, né? Eu proponho loucura, eu proponho a tua morte. Desse ser doente, cara, que ninguém aguenta mais. É que eu tenho coragem de falar. E eu digo que ninguém aguenta mais. Eu proponho para você a loucura da cruz, como alternativa para uma vida saudável, para um planeta melhor, para uma perfeita identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o sentido do Evangelho. Se você quer ter sentido na vida, se você não deseja viver uma vida movido por neuroses nogênicas, pela falta de entendimento de sentido, de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou, falta de sentido, deixa a cruz operar na sua vida. A cruz é uma geradora de sentido. Sabe qual é o maior sentido da vida de um ser humano? O outro. E o Evangelho nos redireciona na direção do outro, faz a gente ser no outro aquilo que Jesus foi em nós, gerando perfeito sentido na vida e na existência de todos nós. Volto com a parte 3 do Feitiço de Áquila domingo que vem, ok? Obrigado por você ter vindo aqui.